Aí. Ok. Ok, Sandra. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, capítulo 1º, dos Espíritos, origem e natureza dos Espíritos. Nós estamos na questão 78. Os Espíritos tiveram um início ou existem como Deus de toda a eternidade? Se os Espíritos não tivessem tido início, seriam iguais a Deus, ao passo que são sua criação e estão submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Isto é incontestável. Nada sabemos, porém, sobre quando e como nos criou. Podes dizer que não tivemos início, se entendes com isso que Deus, sendo eterno, deve ter criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Então, vamos lá. Questão 78, comentada. Se foram criados, certamente, os espíritos tiveram princípio? Se foram criados, certamente que tiveram início. Gente, nós já entramos nessa questão. Já? No encontro passado. Eu acho que eu não estava. Bom, podemos estudá-la de novo. Quem que estava no encontro passado? A senhora lembra, dona Carmen? Olha, essa questão ficou para hoje, Sandra, porque ninguém pôde comparecer, entendeu? Não, é que no meu livro ela já está inteira grifada como tendo sido estudada. Então, mas eu acho que... Acho que nós não estudamos, não, querida. Então, vamos nela. Vamos repetir. Se você estudou, vamos repetir. Isso, tá bom. Então, vamos lá. Os espíritos tiveram princípio? Se foram criados, certamente que tiveram início. O início, e como todos foram criados, permanece como mistério de Deus. Entretanto, a luz virá quando o Senhor achar conveniente. Devemos nos preparar como o aluno que domina todos os cursos nas bênçãos do tempo para receber o diploma. A aflição a nada nos leva. O nosso procedimento é crer em Deus sobre todas as coisas e confiar na ajuda do próximo, juntando com o nosso esforço, no sentido de que a luz se faça em nosso entendimento. Que queremos mais, se estamos já recebendo muito? Basta olharmos para trás que notaremos o quanto aprendemos da bondade de Deus. Todos já conhecem que o universo é montado na mais profunda harmonia, sem nenhuma fração de desequilíbrio. E se todos os nossos corpos, como nós mesmos, somos micro-universo, é de ordem natural que procuremos viver em harmonia com o macrocosmo. Esse é o caminho que devemos conquistar. E se por fora de nós chamamos essa ordem de harmonia, dentro de nós ela passa a se chamar amor, carregando consigo o ambiente do próprio Criador. Tudo que existe é criação de Deus, dos vírus aos homens e desses aos anjos, da matéria interatômica aos mundos, e desses aos ninhos galácticos. Estamos todos e tudo ligados por fios invisíveis do amor de Deus, que por vezes não percebemos. No entanto, nem tudo é espírito, nem tudo é matéria. As divisões são enormes na sequência evolutiva de todas as coisas. Devemos passar a compreender cada coisa em seu lugar, com os direitos e deveres de uns para com os outros. O nosso amor deve atingir a tudo que existe, em todas as frequências de vida, que por ele recebemos o que doamos, com o acréscimo da misericórdia do Senhor.
Os espíritos tiveram, sim, um princípio sobre o comando daquele que gera a vida e que alimenta tudo que existe no estirão da eternidade. Há questionamentos entre pessoas, uns afirmando que existem os mistérios, outros negando. Todavia, mistérios sempre existiram e vão existir por toda a eternidade, em relação a nós, as criaturas, porque nunca seremos iguais ao Criador. A nossa evolução ou despertamento é eterna, mas Deus está fora da eternidade que conhecemos e compreendemos. As suas leis não têm ação sobre ele. Devagar vamos descobrindo que as leis foram criadas porque nós ainda somos inferiores. No mundo existem prisões por causa dos desobedientes. Existem escolas para ensinar a quem não sabe. Existem hospitais por causa dos doentes. Quando houver o equilíbrio de todas as coisas e de todos os seres, tudo mudará. Deus nunca erra. Para que leis para ele? Esta é, pois, uma lógica que não merece discussão. É bom afirmar que vivemos para sempre. Bom, então a pergunta é se os espíritos tiverem um princípio, incluindo nós, né, como espíritos encarnados. Sim, tivemos princípio, porque se não tivéssemos tido princípios, seríamos iguais a Deus, né? Como fomos criados, em que momento fomos criados, já é um outro questionamento que não está ainda, por enquanto, na nossa alçada de saber, né? Tudo que existe obedece à lei do Criador, né? Que é uma lei que está sempre em equilíbrio. Tudo no universo obedece às leis do Criador. Tudo está no lugar certo e na hora certa. O que nós não entendemos ainda, um dia nos será revelado. Mas, por enquanto, nós sabemos o que precisamos saber, dependendo da nossa escala evolutiva, não é? O que mais? E esses mistérios sempre existiram e sempre existirão, e vão sendo nos revelados conforme a nossa evolução, conforme o nosso entendimento, conforme a nosso desenvolvimento espiritual e intelectual, né? E que no mundo, por que ainda existem prisões? Porque existem os desobedientes. Por que existem escolas? Porque precisamos de aprendizado. Por que existem hospitais? Porque somos doentes ainda, né? Nos conduzimos na vida de forma não obedecendo todas as leis de Deus, por isso temos desequilíbrio. Então, precisamos de prisões, precisamos de escola e precisamos de hospitais para controlar esses nossos desequilíbrios. Quando houver equilíbrio de todas as coisas, tudo mudará. E tudo mudará para melhor, né? Porque aí a gente já vai estar obedecendo às leis de Deus, sem escorregões, né? Todos os escorregões que nós damos na nossa vida. Por causa do nosso desequilíbrio é que existe, somatiza, né? No nosso corpo físico. Aí nós temos todos esses problemas. Então, o dia que a gente respeitar todas as leis de Deus e houver o equilíbrio, tudo mudará. Aqui, Deus nunca erra. Então, para ele não existem leis, porque ele é a lei, né? Nós temos que obedecer essas leis para que tudo fique bem.
porque nós somos eternos, olha lá. É bom afirmar que vivemos para sempre. Então, nós vivemos para sempre, viveremos para sempre, uma vez criados, nós viveremos para sempre. E, dependendo da nossa evolução, vamos tendo outro tipo de entendimento e vivendo mais de conformidade com as leis de Deus. Conforme mais obedecermos às leis de Deus, melhor será a nossa evolução, em lugares melhores estaremos. Eu acho que é isso que eu entendi. O que você acha, Sandra? Ó, quer alguma outra pessoa comentar? Senão, às vezes, quem já me ouviu vai escutar os mesmos comentários. Né? Pode ficar repetitivo. Talvez seria bom eu falar mais por fim, se sobrar alguma coisa, para não ficar repetindo. O que você acha, dona Carmen? Tá certo, Sandra. Concordo, querida. Olha, eu posso dizer alguma coisinha, por exemplo, que o amor é que atinge todas as criaturas. É através do amor que nós criamos a base para tudo que nós somos, que nós vivemos, que nós passamos, penso eu, e acredito que seja assim, porque sem o amor, nós não criaríamos essa intimidade entre nós, essa amizade, tudo que nós vivemos e somos, né? Por exemplo, aqui diz que nós somos ainda muito inferiores. A gente percebe isso, eu particularmente. Então, quando nós aprendemos a amar as pessoas, desculpando, perdoando as pequenas injuriazinhas que nos fazem, né? As pequenas alfinetadas que recebemos, nós vamos percebendo que nós vamos melhorando. Quanto mais nós desculpamos, quanto mais nós enxergamos, melhor nós vamos melhorando a nossa evolução espiritual, não é verdade? A gente já, por estar lendo há um bom tempo, a gente percebe que a gente já cresceu um pouquinho mais, muito pouquinho, mas já crescemos um pouquinho mais. Não é, Jorge? Obrigado, dona Carmen. O tema leva exatamente essa questão, chama atenção para harmonia e amor. Ele repete várias vezes essa expressão, né? Harmonia externa e amor interior, né? Então, chama exatamente esse sentido. Eu vou me apegar a uma frase aqui que exatamente a dona Carmen abordou também, né? Que nosso amor deve atingir a tudo que existe, em todas as frequências da vida, que por ele recebemos o que doamos, com o acréscimo da misericórdia do Senhor. Que aqui entra exatamente essa questão da doação, né? Que a gente pede tanto para Deus, para Jesus, para os mentores espirituais, né? E às vezes nos esquecemos de fazer a parte que é fundamental, né? Que é essa doação, né? É doar aquilo que recebemos, né? Então, recebemos amor, vamos doar amor, né? Que é uma prática constante que a gente deve sempre observar, né? E muitos mistérios, de fato, né, nós não estamos nem perto, né, de tentar descobrir. Muitos desses, até pela própria condição humana, na nossa fase de encarnação, né, nós não teremos condições de absorver, chegar nem próximo, né? Que os mistérios são imensos, né? Mas o importante é que nós aprendamos a cultivar
sempre esse amor dentro do coração. Que é com esse amor dentro do coração que a gente consegue harmonizar o mundo exterior, né? Que nos circunda, né? E com esse amor no coração nós conseguimos irradiar bons fluidos para os que nos rodeiam materialmente e espiritualmente, né? A gente sabe que os que estão ao nosso redor não são só os entes materiais encarnados, né? Mas também os desencarnados. E muitos deles, às vezes, estão ao nosso redor a nos perturbar, mas às vezes até como oportunidade de aprendizado ou de encaminhamento, de orientação, né? Então, é esse amor que nos permite fazer essa harmonização, né, conosco mesmo e também com o nosso exterior, né? E é que é nada mais que uma prática também da caridade, né? De fazer o bem, não importando a quem, né? Então, em linhas gerais, eu absorvi essa parte, né? E eu passo agora para a Meive. Oba, obrigada. Embora vocês já tenham falado tudo de uma maneira muito clara. Perdão. Claro que se os espíritos foram criados, né, como nós sabemos, eles tiveram um início, sim. E o início e como foram criados é mistério para nós, né? É mistério, como existem vários outros mistérios também. Nós precisamos de evoluir muito. Aqui ele diz que devemos nos preparar como aluno que domina todos os cursos, para que nós possamos receber as bênçãos, né? E as bênçãos divinas e obtermos uma elevação mais rápida, porque caminhamos passo a passo, de forma muito devagar. Apesar de apesar de nós estudarmos, de conversarmos, discutirmos a respeito da criação dos espíritos, nós ainda somos muito despreparados, ainda temos muito a fazer. A Rosângela falou que tudo que existe é criação de Deus, dos vírus aos homens e desses aos anjos. Quer dizer, então, nós temos que agradecer até os vírus, né, que nos acodem, que contraímos e nos trazem doenças. Por quê? Porque, de acordo com o nosso desequilíbrio, nós vamos ficando mais aptos a sermos dominados pelos vírus que trazem doenças e deixam sequelas. Por isso, nós estamos ainda tendo que trabalhar bastante, trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso coração, trabalhar o amor e trabalhar o perdão, porque sem o amor nós não conseguimos perdoar. E só com o amor é que nós conseguimos evoluir, que nós conseguimos nos aproximar das pessoas, trocar ideias, aprendermos com os exemplos que nos são dados por outras pessoas, tanto exemplos bons como exemplos maus, né, que certamente acontecem. E se nos deparamos com maus exemplos, nós temos que
despertarmos o nosso interior para nós verificarmos que podermos separar os maus exemplos dos bons exemplos, né? Porque muitas vezes admiramos uma pessoa ou algumas pessoas e não verificamos se ela está nos transmitindo bons ou maus exemplos, né? Ficamos cegos muitas vezes para essa situação. Então, é importante que a gente ame, que a gente se doe mais, né? Porque nos doando mais, nós teremos uma evolução um pouco mais rápida, né? E a doação sempre é em forma de amor, é assim que deve ser, sem nos vangloriarmos, né, de estarmos fazendo o bem. A caridade é ditada pelo amor. E é através da caridade que nós conseguimos nos aproximar mais dos ensinamentos de Jesus. Então, eu chamo quem, hein, Zezé? Quem mais está para falar? Tem a Cris, a Augusta e a Sandra. Tem a Augusta. Eu acho que a gente não se conheceu ainda, Maeve, não tivemos oportunidade. Por isso que eu estou te chamando. Boa noite, gente. Antes de mais nada, mais uma vez, Boa noite. peço desculpas aí pelo atraso, aconteceu um probleminha. Mas, não, na verdade, está muito bom escutar vocês. Eu estou sempre aprendendo. Eu prefiro, principalmente hoje, eu vou preferir escutar, estou gostando. Me chamou bastante a atenção essa coisa quando fala de micro-universos, em relação ao macrocosmo, né? Desculpa, minha cachorrinha está lá fora, acho que está escutando a minha voz e está latindo, mil desculpas. Mas, assim, tem tudo a ver, como menciona, desde o vírus até o macrocosmo, né? Então, passando pelo nosso próprio corpo, e tudo em harmonia, e assim, é justamente isso daí. A questão do amor, quando a gente fala em amor, uma das coisas que ajuda a equilibrar o nosso organismo também é justamente o amor, assim como o próprio universo, a tendência deveria ser se equilibrar com o amor também. Não sei se eu estou falando bobagem ou não, mas assim, essa relação que eu estou fazendo. É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Muito bom. Espaço para alguém, Augusta? Tem a Cris e a Sandra. Eu acho que qualquer uma daquelas... A Sandra deixou claro já que ela quer falar por último, né? Então, acho que é a Cris, né, Cris, agora? Você está sem áudio. Mesmo. Bom. Sem áudio? Não, agora tá te ouvindo. O que a gente deve mesmo sobre tudo isso é crer em Deus. É o que ele fala, que o nosso procedimento é crer em Deus sobre todas as coisas e confiar na ajuda do próximo. Então, eu acho que é tudo isso, para atingir tudo isso que vocês estão falando, a base é o quê? É a crença em Deus, né? E é confiar na ajuda um do outro, do próximo. E juntando a isso tudo, aí entra o amor e a gente vai podendo fazer tudo isso que vocês comentaram, mas com a base que é Deus, a crença nele. Penso eu, alguma coisa mais ou menos isso. Né? Bem, pode falar, certo. Sandra. Muito bom. Tá, eu vou assim, tentar só fazer algumas pinceladas, né? Começando pelo que era a questão do Livro dos Espíritos, se os espíritos foram criados, tiveram início ou não, né? E aí eu acho que é importante a gente diferenciar dois termos, que é ser infinito ou ser eterno. Deus é eterno, ele não teve princípio, ele não tem fim. Ele é uma eternidade que o próprio texto está dizendo que a gente ainda
não compreende essa eternidade de Deus, mas que ele é uma eternidade no sentido de que ele não teve quem o criou. Se houvesse quem o criou, esse que o criou seria o Deus. Então, o Deus, aquele que a gente considera como Deus, ele não teve uma criação. Nós, enquanto criaturas, tivemos criação, sim, a gente tem um princípio, a gente tem um início. Então, nós somos infinitos, porque a gente tem um início, mas não tem fim. Até onde nós vamos? Nem nós sabemos, mas o fato é que não tem um fim previsto para o espírito criado, para as criaturas, né, que têm um caminho evolutivo e não terão fim. Agora, dentro disso... Oi? Posso continuar? Pode, pode. Sim. Não, Sandra, é que eu fiz um comentário aqui fora, mas pode continuar. Tá. Dentro disso, ele fala para a gente não ficar aflito com isso. Aquilo que a gente ainda não sabe não deve ser motivo de aflição para nós, porque a aflição vai apressar o nosso conhecimento, o nosso entendimento. O entendimento vai vir no tempo certo, né? É Deus que vai descortinando aquilo que a gente vai tendo capacidade de compreender. Mas ele fala que essa capacidade de compreender, no nosso caminho hoje, passa exatamente pelo que a Cris falou. Cultivar a nossa crença em Deus, mas uma crença verdadeira, com confiança. Porque ele fala aqui da gente confiar na ajuda do próximo, mas não só no próximo. Confiar também em Deus, que não deixa a gente desamparado jamais. Né? Deus, ele está dizendo aqui também, a gente doa e a gente recebe. Sempre igual? Não, porque tem um acréscimo de misericórdia de Deus. Deus tem uma bondade tão grande que tudo aquilo que a gente doar, a gente vai receber com um golinho a mais. Que é um incentivo para a gente ir para frente, para a gente conseguir se superar. Superar as nossas limitações. Esse golinho da misericórdia dele é uma alavanca que vai nos empurrando. E aqui fala, então, para a gente cultivar, nesse estágio que nós estamos, a crença em Deus, a confiança, que eu acredito que é na ajuda do próximo, mas também em Deus, através da misericórdia dele, que não nos desampara, da própria providência, juntando com o nosso esforço. Porque aquilo que a gente quer alcançar em termos de compreensão, em termos de crescimento interior, passa pelo nosso esforço. A gente não consegue alcançar nada se a gente não der os nossos passos. Creio que aqui está dizendo o seguinte: dá o primeiro passo, que Deus vai colocando o chão, para que a gente consiga dar o segundo, o terceiro passo, mas é necessário que a gente faça um esforço, com confiança, com crença, e vai dando os nossos passos. E isso vai abrindo as portas do entendimento. De certa forma, é o que a dona Carmen falou, nós estamos tentando fazer isso. Nós estamos nos entregando a essa atitude quando a gente está buscando um conhecimento que está além da nossa capacidade hoje. Mas se a gente não buscar, obviamente que a gente não vai alcançar. Então, nós estamos fazendo essa atitude de buscar. É o buscar e achareis, né? Aí eu acho que ele continua, uma coisa que eu acho que é importante assim, a gente cruzar dentro da informação, que ele diz que nós somos um micro-universo, então tudo que existe no macrocosmo existe em nós, no micro, e esse micro-universo, né, dentro de nós ele fala que a harmonia que existe no macrocosmo dentro de nós chama amor. Então, eu entendi o seguinte, que ele está dando um outro nome para o amor. Até para a gente compreender que o amor é uma expressão de harmonia. A harmonia, a gente pensa nela como serenidade, como uma coisa organizada, que nos faz bem, nos deixa felizes, esperançosos, com um movimento constante, uma constância de movimento para atingir um fim.
Então, a harmonia tem toda essa característica que ajuda a gente a compreender o que é a expressão, o que é o amor, quando ele se expressa, seja dentro de nós, seja fora. Porque é quando ele fala que chamamos que essa ordem de harmonia, a ordem no macrocosmo é harmonia, e quando ela está dentro de nós é amor, ele está dizendo, bom, que essa mesma harmonia que a gente diz que existe no universo é o amor. O universo é regido pelo amor, né? Assim como o amor nos rege interiormente, o nosso universo interior. E aí ele fala uma outra coisa que eu acho que é importante a gente linkar. Quando ele diz o seguinte: estamos todos e tudo ligados por fios invisíveis do amor de Deus. Não existe nada criado por Deus que não esteja ligado por fios invisíveis. Tudo isso a gente já leu em várias obras, eu tenho certeza que todo mundo já leu, mas é importante a gente lembrar. Tudo que acontece comigo reflete no próximo. Mas qual próximo? Todos os próximos. Todas as demais criaturas, toda a criação de Deus, de certa forma, é influenciada, é tocada por aquilo que acontece com uma criatura, através dos fios invisíveis que nos ligam a todos. É difícil para a gente entender isso ainda, né? Mas a gente precisa começar a pensar nisso. É o nosso esforço de buscar. Se a gente começa a pensar nisso, eu creio que também a providência divina, com a misericórdia de Deus, começa a nos dar condições de descobrir essa verdade, que rege o universo, para a gente compreender ela dentro